A história de Davi e Golias começa em um vale chamado Elá, onde os exércitos dos israelitas e dos filisteus estavam posicionados para a batalha. Do lado dos filisteus surgiu Golias, um guerreiro imenso e intimidador que carregava uma armadura reluzente de bronze e uma lança gigantesca. Todos os dias ele desafiava o exército de Israel, propondo que um único guerreiro lutasse contra ele. Era uma aposta de vida ou morte. Se o guerreiro israelita vencesse, os filisteus se renderiam. Caso contrário, Israel seria derrotado. Por 40 dias, os soldados de Israel hesitaram, tomados pelo medo diante de Golias. O rei Saul estava angustiado, pois ninguém parecia disposto a aceitar o desafio. Enquanto isso, em Belém, vivia Davi, o mais jovem de 8 irmãos, que passava seus dias cuidando das ovelhas de sua família. Ele não era apenas um pastor. Davi tinha uma fé inabalável em Deus e um coração corajoso, características que o destacavam mesmo em sua juventude. Além de suas tarefas diárias, Davi era conhecido por seu talento com a harpa e muitas vezes tocava para acalmar o rei Saul, que sofria de um espírito perturbador. Ainda assim, ninguém o via como um guerreiro. Davi era um jovem comum aos olhos dos outros, mas ele acreditava que sua força vinha de Deus, não de suas habilidades físicas ou posição social. Sua fé era sua maior arma, algo que ainda seria demonstrado de forma grandiosa. Certo dia, Jessé, pai de Davi, pediu que ele levasse suprimentos a seus irmãos que estavam no exército israelita. Chegando ao acampamento, Davi ficou surpreso ao ver o medo estampado no rosto de todos. Quando ouviu o desafio de Golias e percebeu que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, ficou indignado. Para Davi não havia razão para temer um homem, pois o Senhor dos Exércitos estava com Israel. Curioso e decidido, Davi começou a perguntar sobre a recompensa prometida para quem derrotasse Golias. Suas perguntas chamaram a atenção e ele foi levado à presença do rei Saul. Apesar de sua aparência jovem e frágil, Davi demonstrou uma confiança admirável, dizendo que estava disposto a lutar contra o gigante. Saul, inicialmente incrédulo, tentou desencorajá-lo, mas Davi contou como já havia enfrentado e derrotado leões e ursos enquanto cuidava de suas ovelhas. Ele tinha certeza de que Deus o protegeria da mesma forma agora. Davi recusou a armadura oferecida por Saul, alegando que ela era pesada e desconfortável. Em vez disso, ele optou por suas ferramentas de pastor, uma funda, 5 pedras lisas e sua fé. Para Davi, a força verdadeira não vinha de armas ou armaduras, mas da confiança em Deus. Ele sabia que o confronto com Golias seria um desafio imenso, mas o Senhor usaria aquele momento para mostrar seu poder ao povo de Israel. Com sua funda e pedras em mãos, Davi desceu ao vale para enfrentar Golias. Os 2 exércitos observavam atentamente, esperando para ver o que aconteceria. Quando Golias viu o jovem pastor se aproximar, ele começou a rir alto e a brincar com a situação. "Por acaso sou um cachorro para que você venha até mim com um pedaço de pau?" Davi, porém, não se assustou com as palavras do gigante. Ele respondeu com coragem e fé. "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor mostrará que Ele está conosco, e todos saberão que não são as armas que trazem a vitória, mas sim o poder de Deus." Golias avançou com confiança, acreditando que seria fácil vencer o jovem. Davi, no entanto, sabia o que estava fazendo. Ele pegou uma pedra de sua sacola, colocou-a na funda e a lançou com habilidade. A pedra voou pelo ar e atingiu Golias na testa, fazendo com que o gigante caísse no chão. Por um momento, o vale ficou em silêncio. Todos estavam surpresos com o que acabara de acontecer. Então um grande grito de alegria surgiu entre os israelitas. Davi caminhou até Golias e mostrou a todos que ele tinha vencido a luta. Ao ver isso, os filisteus ficaram tão assustados que começaram a recuar e deixaram o campo de batalha. A vitória de Davi não foi apenas um ato de coragem, mas também de estratégia e confiança. Enquanto Golias subestimava o jovem, Davi usava o que sabia fazer de melhor, confiando na proteção de Deus. Os soldados israelitas, inspirados pela fé e determinação de Davi, recuperaram a confiança e se lembraram de que Deus estava com eles. Aquilo que parecia uma batalha perdida agora era uma grande demonstração de força e união do povo de Israel. Depois que os filisteus fugiram, o exército israelita celebrou e louvou a Deus por aquela vitória tão inesperada.
Davi, com seu gesto simples, mas poderoso, mostrou que até mesmo alguém pequeno pode fazer uma grande diferença. Ele transformou o medo em coragem e a derrota em vitória. Tudo isso porque confiava em Deus. Essa história continuou a ser contada, trazendo inspiração para muitos, mostrando que não importa o tamanho do desafio, a fé e a coragem sempre podem nos guiar. Após a batalha, Davi foi levado à presença do rei Saul. O jovem estava sereno e humilde, mesmo após realizar o que parecia impossível. Saul, impressionado com sua bravura, perguntou: "De onde você vem, jovem?" E Davi respondeu com simplicidade: "Sou filho de Jessé, de Belém." A vitória de Davi não era apenas sobre Golias, mas também sobre o medo e a dúvida que haviam tomado conta do exército de Israel. Sua coragem e fé rapidamente se tornaram o assunto de todo o povo. Muitos admiravam o jovem pastor não apenas pelo ato heróico, mas por sua confiança inabalável em Deus. Ele não era visto como um guerreiro comum, era alguém que parecia carregar a presença divina consigo. Jonatas, o filho do rei Saul, ficou profundamente impressionado com Davi. Algo no coração de Jonatas reconheceu que Davi era especial, e a partir daquele momento, nasceu uma amizade sincera e leal entre os dois. Jonatas, como um gesto de respeito e aliança, deu a Davi suas roupas, sua túnica e até suas armas. Esse ato simbolizava a admiração que Jonatas tinha por Davi e a confiança que ele depositava naquele jovem. Logo, as celebrações pela vitória começaram a ecoar em todo Israel. As pessoas cantavam com entusiasmo: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." Essas canções elevavam Davi aos olhos do povo, tornando-o uma figura admirada por sua bravura. No entanto, ao mesmo tempo, essas palavras começaram a despertar um sentimento diferente no coração de Saul. O rei, que antes via Davi como um servo fiel, começou a enxergá-lo como uma ameaça ao seu trono. Apesar disso, Davi continuava a servir Saul com humildade e bondade. Ele ainda tocava harpa para o rei, ajudando a acalmar os momentos de tormento que Saul frequentemente enfrentava. Mesmo sabendo que o rei estava começando a sentir inveja dele, Davi não permitiu que isso mudasse sua atitude. Ele permaneceu leal e confiava que Deus o guiaria em meio a qualquer dificuldade. Conforme o tempo passava, a fama de Davi só aumentava. Ele não apenas era conhecido como o jovem que derrotou Golias, mas também como alguém que trazia a presença de Deus consigo. As pessoas viam em Davi uma liderança natural, alguém que inspirava confiança e esperança. No entanto, Davi nunca deixou que o orgulho tomasse conta de seu coração. Ele sabia que todas as suas vitórias e conquistas vinham de Deus, e isso o mantinha humilde. Davi também era consciente de que sua jornada estava apenas começando. Ele compreendia que derrotar Golias tinha sido apenas o primeiro de muitos desafios que enfrentaria. Apesar disso, ele não se preocupava, pois sua fé em Deus era maior do que qualquer obstáculo que pudesse aparecer. Ele confiava que, assim como o Senhor o havia protegido no Vale de Elá, continuaria ao seu lado nos dias futuros. Enquanto isso, o povo continuava a se inspirar na história de Davi. Ele representava a esperança, mostrando que até mesmo os mais simples e jovens podem realizar coisas extraordinárias quando confiam em Deus. Sua coragem provou que a verdadeira força não está no tamanho, nas armas ou na experiência, mas em um coração cheio de fé e determinação. Mesmo com os ciúmes crescentes de Saul, Davi não mudou quem ele era. Ele escolheu a bondade e a paciência, esperando o tempo de Deus para tudo. Sua confiança não estava em seu próprio talento ou nas opiniões dos outros, mas no plano que sabia que Deus tinha para sua vida. Essa história de Davi não é apenas sobre uma vitória em batalha, é sobre a superação do medo, a força que vem da fé e a importância de confiar no que é certo, mesmo diante de desafios. Davi mostrou ao povo de Israel que o verdadeiro poder vem de Deus e que, com ele, não há gigante grande demais para ser derrotado. A jornada de Davi estava apenas começando, mas ele já era um exemplo vivo de coragem e fé. Sua vida inspirou não apenas seus contemporâneos, mas também gerações futuras, ensinando que o mais importante não é o que temos, mas no que acreditamos. Com sua humildade e confiança em Deus, Davi continuava a trilhar o caminho para se tornar um dos maiores líderes da história de Israel. Assim, a história de Davi e Golias não se limitou ao campo de batalha. Ela se transformou em um marco de fé e coragem, lembrando a todos que, com Deus, é possível vencer qualquer obstáculo e enfrentar os maiores desafios.
Davi, com sua simplicidade e confiança, provou que a verdadeira força vem do coração que acredita no Senhor e segue seus caminhos.